Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é meu podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Nós temos o prazer de, mais uma vez, contar com a presença do Dr. Felipe Dalbello. Dr. Felipe, muito obrigada por ter permanecido conosco. Imagina, doutora, o prazer é todo meu. Obrigado à Move também pelo convite, uma grande honra. E nós vamos continuar falando sobre inteligência artificial, mas dessa vez mais aplicado na área da saúde, que é o que nos interessa aqui nesse podcast, né? Então, aproveitando o que foi falado no episódio anterior, se você não viu o episódio anterior, eu convido você a fazê-lo, porque aí a gente já deu uma introdução sobre o que é a inteligência artificial e para que serve, assim, em grandes moldes. Pensando na inteligência artificial no lado do médico ou do profissional da saúde que precisa fazer o seu trabalho todos os dias, como é que a inteligência artificial poderia facilitar a vida do profissional, principalmente no armazenamento dos dados, em prontuários e exames, esse tipo de coisa? Perfeito, doutora. Bom, quando nós fazemos esse recorte, quando vocês fazem esse recorte dentro da área da saúde ou no sistema de saúde, nós temos uma necessidade de olhar a jornada do paciente e a jornada do clínico ou dos profissionais multidisciplinares. E aí abrimos um pouco esse leque, porque é uma jornada com interesses, no bom sentido, diferentes, correto? O paciente sentindo seus sintomas ou vindo de um tratamento e os profissionais da área de saúde com seus interesses próprios, cada qual na sua atividade fim. Então, o fisioterapeuta, o endocrinologista, o oncologista, o farmacêutico, o nutricionista, cada qual com o seu interesse da informação, que nós chamamos de dados primários. Dentro desses dados primários, nós temos um conceito chamado de metadados, que são os dados dos dados. Então, exemplo, Felipe Nunes Dalbello, nascido na cidade X, com tal idade, peso, altura, outros dados. Eritrócitos, leucócitos, TGP, TGO e assim vai, outros indicadores. Uhum. Essas informações, para quem não assistiu o primeiro capítulo, o primeiro podcast nosso aqui, nós explicamos um pouco, conceitualmente, não é nada que eu escrevi, senão estamos multiplicando o conhecimento aqui, que as informações, elas são o grande combustível para a inteligência artificial. E aí nós esbarramos ou então navegamos em questões de privacidade, em questões de acesso dessas informações e, mais do que isso, da combinação dessas informações para uma tomada de decisão, no caso clínica. A inteligência artificial hoje, existem inúmeros benefícios, sendo mais objetivo na sua pergunta. Podemos fazer, ou utilizá-la, melhor dizendo, como um tutor para o clínico. O que é um tutor, né? Nós temos métodos de predição ou métodos de probabilidade de diagnóstico, que é onde, em 2018, até onde me lembro, o FDA aprovou o primeiro sistema utilizando técnicas de inteligência artificial para fraturas de pulso, onde essas imagens foram coletadas através de milhares de fraturas de pulsos de pacientes e através da técnica de machine learning, que é o aprendizado de máquina, a máquina ou o computador disse: doutora, essa imagem ela se assemelha a 99% a uma fratura de pulso, somado aos sintomas, na anamnese, dor, inchaço, processo inflamatório, e a imagem ela é um coadjuvante, ela é um recurso acessório à tomada de decisão. Então, esse exemplo que foi na Universidade do Texas, se eu não me engano, em Austin, na verdade, eles utilizaram para outros métodos, seja o diagnóstico por imagem, seja naqueles métodos de grafo que nós chamamos, né? Que os algoritmos nada mais é que um caminho a se percorrer. Se eu tiver essa informação, eu vou para cá. Se eu não tiver, eu vou para lá. Porque é uma lógica onde, na verdade, nós clínicos ou nós, profissionais da área da saúde, precisamos tomar a decisão, seja para cura, seja para terapia, seja para o diagnóstico. E a inteligência artificial faz isso com dados muito massivos e de maneira eficiente e rápida. Nós humanos nos cansamos da jornada do trabalho, das jornadas domésticas. Nós erramos, temos o cansaço, tem as atividades repetitivas que naturalmente te gera fadiga, não só no sistema nervoso central, simpático e parasimpático, mas também na cognição
da análise contextual. Então, a inteligência artificial vem como uma ferramenta acessória, coadjuvante a ajudar a tomar a decisão clínica. Perfeito. Então, na verdade, ela vem para facilitar o nosso trabalho, enriquecer o nosso trabalho. E não tirar emprego de ninguém, ao contrário. Isso é uma grande questão, é bom que se diga, né? E assim, a questão, por exemplo, de você já começou a falar sobre isso, na questão de... A hora que a inteligência artificial começa a fazer o seu papel, nada mais é do que uma interpretação de dados, né? Para facilitar a tomada de decisão do profissional. Correto. E aí a gente está se deparando nos grandes serviços de saúde aqui, de São Paulo, de onde a gente está falando, eu acredito que em outros lugares do Brasil também, de laudos de exames, principalmente de imagens, que já estão sendo gerados por inteligência artificial. E eu te pergunto, isso é bom ou ruim? É melhor do que um laudo gerado por um humano? Igual? A gente pode confiar cegamente num laudo gerado por inteligência artificial nesse nível? Claro, claro. Essa é uma ótima pergunta também. Por quê? Nós não podemos nos esquecer que a inteligência artificial não existe sem os humanos. Sim. Foi uma criação nossa, lembrando também no primeiro capítulo nosso aqui do podcast, querendo imitar o que Deus criou, o que a natureza criou com perfeição. E aonde eu quero chegar com essa costura, com esse recorte, com esse parênteses? A inteligência artificial ela parte de um princípio de repetição de uma referência, no caso do diagnóstico por imagem. Tá? Isso foi objeto do meu estudo de doutorado, os radiofármacos ou a medicina nuclear. A medicina nuclear, dentre várias aplicações, nós temos a vertical, ou então o braço da medicina diagnóstica, que utiliza-se da inteligência artificial para auxiliar o médico, auxiliar o técnico a tomar uma decisão dentro de um contexto clínico. De novo, sintomas, correto? Anamnese, histórico e assim vai. Dado esse contexto, se nós humanos, no momento que desenvolvemos um software, desenvolvemos um dispositivo, com o uso da inteligência artificial para repetidamente dizer em uma corrida se a doutora Patrícia ou o Felipe possuem alguma determinada patologia ou então algum quadro, nós devemos ter construído isso a partir de alguns critérios. O que eu quero dizer com isso? Essa ferramenta tem que ser validada por uma autoridade regulatória para que ela seja utilizada. Aí nós entramos dentro de uma seara, então dentro de uma esfera, que é a regulação da Health Tech, que hoje é chamado, né? Como popularmente é chamado, desses dispositivos que se conectam a outros instrumentos. Então, cintilografia, radiologia, PET scan, qualquer outro método de diagnóstico, quando nós embarcamos sistemas digitais, não eletrônicos, digitais para esse fim, eles têm que ser validados. E aí voltamos a fazer aquela conversa sobre a regulação do uso da inteligência artificial para esses fins. Entendi. E anterior a isso ainda, o profissional tem que estar capacitado não somente na clínica, na especialidade dele, mas no uso dessas ferramentas. Entendi. Porque, ao do contrário, a máquina não vai dizer para você só que aquilo pode ser um carcinoma, ou tem características de um carcinoma, ou de uma fratura, ou qualquer outra patologia. O profissional que está interpretando aquele laudo, então, interpretando aquela imagem, ou fazendo aquele diagnóstico, ele tem que estar combinado ao seu conhecimento técnico o uso da ferramenta da inteligência artificial. Do contrário, é como eu querer dirigir um veículo de altíssima potência sem conhecê-lo, sem estar habilitado. Sim, é verdade. Eu estou com uma super máquina na mão, mas não sei utilizá-la. Sim. Fazendo analogia. Essa é a minha preocupação, até como paciente, né? Tipo, eu vou me submeter a um exame e um laudo, e assim, na verdade, a regulagem, né, dessa ferramenta de IA que vai laudar o meu exame tem que estar muito bem feita. E eu não sei, eu não tenho controle sobre, sei lá quem fez. E, então, eu acho que aí, eu falando como usuária final, como uma paciente em potencial,
Como que a gente pode garantir que essas ferramentas estão adequadamente acuradas? A gente que é usuário final não tem esse dado. Não, usuário... Isso já é um pouco mais filosófico. Ela é filosófica, mas ultra pertinente, muito pertinente, porque afinal de contas nós estamos numa era que a inteligência artificial vem tomando conta de tudo e que você imaginar nas nossas vidas, a conhecer os laudos e os diagnósticos, sim, mas nós somos usuários, né? Sim. Nós estamos fazendo uso delas. Como nós temos que como saber garantir isso? Como paciente, difícil. Entendi. Se não confiar nas autoridades dos órgãos competentes. E aí nós citamos Anvisa, Anatel, né? Que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a responsável por, junto com a Anvisa, fazer esse entrelace, né? Garantir que essa trama, dispositivo eletrônico, médico hospitalar eletrônico, né? Se converse com o objetivo do diagnóstico. A validação desses sistemas segue protocolos, segue requisitos, segue normativas internacionais, para que quando o paciente vá a uma clínica de diagnóstico, seja confiável. Paralelo a isso, tem a capacitação do profissional. Entendi. Que não basta, de novo, ter um carro de superpotência e não saber guiá-lo. Sim, quer dizer, tem que ter um piloto ali com capacidade, com técnica, né? Exatamente. Isso, na verdade, ele já remete um pouco à minha próxima pergunta, que era onde poderia haver falhas ou conflitos de interesse no uso dessas informações que são geradas no meio médico, em especial. Onde eu quero chegar? As seguradoras, por exemplo, de saúde, tendo acesso a dados de doença de pacientes para elencar, por exemplo, uma faixa ou um perfil de pacientes que muitas vezes para eles não vale a pena mais manter no convênio. A gente está vendo isso, né? Grandes operadoras de saúde que estão dispensando pessoas. Olha, a gente não quer mais cuidar dos portadores do espectro autista. Puf, vai embora. Eu não sei se a inteligência artificial não vai piorar um pouco. Isso é um pouco de ética, né, que a gente está falando. Mas não sei se a inteligência artificial não pioraria um pouco esse tipo de relação que a gente tem com as empresas que nos prestam serviço de saúde. Eu acho que é uma coisa muito, muito delicada. Ao mesmo tempo que ela é muito legal, ela é muito delicada, né? E outra coisa, explica um pouquinho. Você começou a falar do seu doutorado, mas foi muito por cima e eu fiquei curiosa. Explica um pouquinho o que você fez lá na USP pra gente. Então, na verdade, o doutorado foi um doutorado... Nós, tudo na vida, não fazemos nada sozinhos, né? Sempre combinado com a mão divina e com as outras mãos terrenas, né? Sim. Então, daqui dos colegas que também embarcaram nessa jornada. Essa jornada iniciou em 2019 e foi o primeiro, vamos dizer, primeira concepção, ideia de utilizar a inteligência artificial na produção de radiofármacos. Os radiofármacos, só lembrando, são medicamentos que utilizam substâncias ou elementos radioativos combinados com alguma outra molécula que tem uma afinidade a um tecido ou uma célula do nosso corpo. Então, nós temos flúor, nós temos tecnésio, nós temos iodo, nós temos inúmeras outras moléculas que nos ajudam no diagnóstico ou na terapia do câncer, oncologia. Os radiofármacos em particular possuem uma característica que é inerente ao elemento radioativo, que a gente chama de tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida, em resumo, é a metade do tempo daquela radiação para uso terapêutico. Exemplificando, se eu tenho aqui uma molécula de iodo, tá bom? Que dura X dias para que possa ser utilizada, seja na tireoide ou qualquer outro órgão, né? Eu preciso utilizá-la dentro de 6 dias. Chama-se tempo de decaimento da radiação. Tá? E esse conceito de que o medicamento seja utilizável, ou então aproveitável, durante a jornada do paciente, lembra da jornada? Sim. Ele começa na produção. Olha que legal. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, alguma outra molécula também, o tecnésio, que é utilizada bastante para diagnóstico em contraste, né, de células tumorais. Ele tem um tempo de meia-vida de horas. Uau!
E como é que operacionaliza isso? Isso é complicado. Esse é o grande lance. No caso do Tecnécio, nós temos um kit que quando ele é ativado para uma água salina, entre outras combinações, vamos dizer assim, ele se torna ativo. Antes do uso para fazer, vamos dizer assim, o diagnóstico, ele fica inativo ou inativado por um tempo. Então, a produção ela é fundamental para que quando o kit ou a ampola, ou aqueles frascos, ampolas que a gente chama de vial, né, saia de onde é produzido, do IPEM, no caso, e chegue até o seu destino com esse tempo de vida útil. Entendi. Que bacana. Que é o tempo de vida, né? O tempo de meia-vida é a metade do tempo para ele ser utilizado. Então, tem alguns medicamentos que são dias, outros são horas, e aí o desafio dessa cadeia produtiva, e mais do que isso, do profissional ou dos profissionais envolvidos, sobretudo o médico, e o paciente esperando que o que seja aplicado nele esteja sim, em perfeitas condições e seja eficiente ao propósito e ou objetivo de diagnóstico ou terapia. A nossa tese, o que nós fizemos é que durante a produção nós encontramos variáveis que atrapalham, correto? Nós identificamos, nós não as eliminamos, que atrapalham essa produção de maneira eficiente através de uma técnica chamada predição multivarial ou multifuncional, depende da escola que você está estudando. Ou seja, nós temos multifatores que interferem em alguns outros fatores de saída. É um processo produtivo. Eu entro com a matéria-prima, eu tenho a condição ambiental, eu tenho a condição da embalagem primária, do frasco, da ampola, da seringa, do que for, e tenho o processo produtivo que é a transformação dessas matérias-primas em um produto acabado. Então, ao longo dessa produção, existem interferentes que nós temos que minimizar ou eliminar para que quando saia no seu máximo até que chegue ao seu destino, na clínica, no hospital, no posto de saúde. Então, em suma, basicamente foi isso, identificar no processo produtivo quais são as variáveis que interferem na qualidade e na eficiência do fármaco. E isso nós utilizamos uma técnica multifatorial de predição, ou seja, se antecipar, se nós fizéssemos essa combinação, qual é o resultado? Se essa combinação, qual vai ser o outro resultado? E assim servir a sociedade. Esse é o grande, acho que é a grande mensagem para quem trabalha na área da saúde. Ainda mais assim, com ciência, né? A ciência é isso, né? Servir a sociedade, melhorar a vida do homem e a busca pela verdade, né? Perfeito. Que eu acho que esse é o ponto principal, né? E, bom, nós estamos chegando ao final de mais um episódio muito interessante. Eu ficaria horas aqui falando sobre isso com você. Um prazer. E então eu só queria dizer se você tem alguma pequena mensagem para deixar como highlight desse episódio, para a gente poder encerrar. Eu acho que desse episódio, se tratando da área da saúde, que é um setor da economia muito extenso, né? Primeiro, na minha opinião, com toda humildade, cada vez mais nos informarmos a respeito do uso da inteligência artificial. É a melhor forma de também trazer não só conforto, mas também elucidar de onde é utilizada, como ser utilizada. Não se fechar ao conhecimento, por mais que não seja dentro da sua área de atuação, porque a inteligência artificial, assim como nós colocamos no primeiro capítulo, o primeiro podcast, vamos dizer assim, ela é muito vasta e pode ser aplicada em todas as áreas do conhecimento. E na área da saúde em particular, o que eu digo é que acho que o nosso grande desafio aqui no Brasil é exatamente o que você, doutora, destacou, como ela é grande, as informações, é o grande combustível, é a matéria-prima principal para que a inteligência artificial opere. A regulação precisa caminhar junto com, ou pelo menos muito próximo da velocidade desses incrementos tecnológicos. Do contrário, sim, seria muita ingenuidade da nossa parte não considerarmos que nossas informações, dados, metadados ou dados, né, os dados primários, aquilo que nós explicamos, o mau uso dela para benefício próprio ou malefício da sociedade. Então, acho que é muito bonito a trajetória
quando bem utilizada. Nós temos inúmeras aplicações, desenvolvimento de novas drogas. A Covid foi um grande caso, um exemplo. Né? Aceleração principalmente de não só moléculas, mas também de vacinas. Sim. Dispositivos médicos, utilizando não só modelos preditivos, mas também, como a gente bem destacou aqui, técnicas não só de criação, mas também de teste em ambiente que não seja humano ou com animais. Então, vem muito para somar, só acrescentar, quando utilizada com objetivo nobre, honroso. Entendi. Bom, Essa é a minha opinião. E para isso, acho que a gente, como sociedade, também tem que pressionar os nossos governantes e políticos a serem ágeis, né, no desenhar dessas regras todas para o bom funcionamento da inteligência artificial aqui no nosso país. Né? Então, agradeço enormemente de novo, Dr. Felipe, pela sua presença. Obrigado a vocês. Muito obrigada pela Clínica Move, ao apoio, né, desse projeto, e muito obrigada a todos os nossos espectadores em todas as plataformas. E até o próximo episódio. Obrigado, doutora. Até a próxima.